Aleluia, Senhor. Quantos encontraram o Senhor? Quantos já estão sentindo a presença de Deus nessa noite? Quantos já tiveram um encontro realmente com o Senhor nessa noite? Aleluia. Talvez você saiu da tua casa dizendo: é mais um culto, é mais uma vez, é mais uma reunião. Mas o culto é algo fenomenal, é algo de Deus, algo que vem do reino. Ele transforma, Ele cura, Ele muda situações. É o que Ele quer fazer na tua vida nesta noite. Você não saiu da tua casa em vão. Você saiu da tua casa porque Ele tinha um propósito na tua vida. Creia que hoje é o dia que o Senhor estará te abençoando, estará mudando a história da tua vida. Não é em vão você sair da tua casa e chegar aqui simplesmente para escutar a pastora Aline cantar, os músicos tocarem, ou o pastor Joel pregar. Deus tem mais, muito mais do que isso. Deus tem muito mais para nós nessa noite. E eu tenho certeza que nesta noite Ele bota um ponto final naquilo que está negativo na tua vida. Hoje Ele faz você não ficar mais no raso, mas você entrar nas águas do oceano do Espírito da tua vida. Amém, igreja? Graça e paz, Deus abençoe. Pode tomar assento, fica à vontade, fica nessa unção, que eu tenho certeza que Deus tem algo no nosso coração nessa noite. De volta às quarta-feiras, tivemos algumas quartas-feiras ausentes, por mudança de horário de trabalho, mas Deus sabe todas as coisas. Eu já tinha a palavra até agendada já para aquele momento, mas no decorrer aí do tempo, Deus trabalhou e mudou totalmente, e é algo que Ele colocou no meu coração. Eu estava ali sentado, e a pastora Aline cantando, eu prestando atenção na música, começou a vir assim, lá atrás, quando eu me converti, depois me casei, e eu comecei a ver o tempo que eu ia para a igreja. Pegava a bike, botava meus 5 filhos, um no cano, um no guidão, 2 atrás, e assim nós ia. Todo culto nós estava lá, Deus abençoando. E eu pensando comigo ali, Deus, poxa, teus filhos tinham tudo para dizer: eu não quero esse Deus. Passar o que nós passamos. Algumas fomes, algumas lutas, provas. Momentos de pensar em desistir. Mas o Espírito Santo que nos fortalece. Eu não sei por que Deus me fez contar, talvez alguém precisa ouvir nessa noite, que não é as lutas que vão te fazer desistir, não. É a perseverança. É a perseverança, é a confiança. Eu não quero chegar lá no céu e saber que eu desfrutei simplesmente 5% e deixei os 95% para trás daquilo que Deus tinha para a minha vida. E aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas muitas vezes nós paramos. As lutas vêm, as adversidades vêm e nós vamos ficando pelo caminho. Quantas e quantas pessoas já passaram por essas cadeiras. E hoje Deus sabe Deus onde estão. Não perseveraram, não tiveram confiança.
Momentos e momentos de lutas vêm, adversidades vêm, mas para nos fortalecer, para nos fazer mais forte. A salvação é de graça. Todos aqui nós somos salvos. Amém? Mas além da salvação, o que mais? O resto tudo tem um preço. Os dons têm um preço a ser pago. E a salvação não foi de graça. Graça para nós. Mas foi pago um alto preço. Um preço de sangue. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui desfrutando. E o Senhor Jesus disse, maiores coisas vocês farão. Porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E vocês não estarão só. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Livro de Ezequiel, 47, versículo 3. Na minha Bíblia está assim escrito: o homem saiu para o oriente levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Mais uma vez mediu e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor, estivemos te louvando, te adorando, te bendizendo o teu santo e poderoso nome, Senhor. Mas agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Que o Senhor continue na direção desse culto, meu Pai, e que a sua palavra possa penetrar sobre cada coração, meu Pai. Libertando, curando, sarando, transformando, meu Deus, meu Pai. Fazendo morada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo, meu Pai, continue a plainar sobre esse lugar agora, meu Deus, meu Pai, tornando ele pequeno, Senhor, para a tua glória, meu Pai, que o Senhor há de derrubar sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus, fica na direção, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Ezequiel era um profeta no qual ele tinha sonhos, objetivos, como todos nós temos. Mas Ezequiel, na adolescência, ele via seu pai fazendo os trabalhos no templo. Ele talvez tivesse visto os seus avós, porque profeta vai passando de um para outro. Talvez o tataravô, o bisavô dele. E se você for ver a árvore genealógica, vai bater lá em Arão. Então vinha sendo, e todo filho sempre gosta de ser, ou busca ser como o pai, ou a função do pai. Se o pai é mecânico, geralmente o filho já começa a querer, entende? Mas é a vontade dele ser sacerdote, servir ao Senhor daquela maneira que o pai dele servia. E muitas vezes ele via os trabalhos do pai sendo feitos, sendo Deus usando os lábios do seu pai para transmitir ao povo, e era isso que ele almejava no seu coração. Mas num determinado momento o povo se fechava, e muitas profecias não se cumpriam. Em um determinado momento, os inimigos, os babilônios, quiseram invadir, atacar Israel, botar aquele povo para correr.
mas só que para todo inimigo, antes de você atacar, você vai ver o que ele tem de melhor. Se é os arcos, se ele luta bem com as espadas, se eles lutam bem com a mão. Então, e aquele povo, era um povo, eles estudaram e eles viram que a força deles estava em Deus. A força deles estava em Deus. Era bem diferente de outras guerras. Em determinado momento, mas mesmo assim, eles atacaram Israel. Eles pegaram e detonaram com a cidade, mas foram o quê? Foram onde estava o ponto que era o templo deles. E foram lá, quebraram, tocaram fogo, destruíram. Todos aqueles que eram sacerdotes foram mortos. O filho de Ezequiel, o pai de Ezequiel foi decapitado na sua frente. A audácia deles era grande. Eles sabiam que destruindo tudo isso, eles pegariam. Eles com o rei na mão, a nação se prostra. Maioria mortos, das pessoas de mais de idades mortos, os novos foram levados cativos. Ezequiel foi levado cativo. Foi para lá servir, era um rapaz novo. Tinha em média aí os seus 17 anos. Então tinha muito ainda para produzir. Eles pegavam as pessoas mais novas para trabalhar para eles, para a escravidão realmente. E Ezequiel vai para lá. E eu imagino ele no decorrer da caminhada, em caminho àquele lugar. As pessoas olhando para ele e dizendo, esse aí não é filho daquele lá? Que disse lá no dia lá do perdão, que Deus havia de prosperar, que havia um tempo de paz, de alegria, de prosperidade sobre a terra, que seu pai tinha transmitido ao povo, e no entanto veio esta luta, e eles foram cativos. Imagina eles olhando agora para ele, dizendo, você é pai daquele mentiroso, você é pai daquele homem que só nos enganou, talvez levou nossos dízimos, nossos ouros, e nós coloquemos a fé nele, que seria um tempo de bênção, e no momento estamos todos cativos agora. E Ezequiel vai para aquele lugar, onde é servido como escravo, e no momento que ele começa ali a trabalhar, ele começa a trabalhar na beira de um rio. Ele começa a trabalhar na beira do rio e ele pega os barros, ele coloca dentro do rio, dentro do balde, coloca água dentro do outro balde e pega a canga, ele coloca no pescoço e vai levando. E leva para a Babilônia. Um trabalho escravo, de 14 a 16 horas por dia. Ele faz isso. Todo dia, talvez ele pensando, onde está o meu Deus? Onde está o Deus do meu pai? A maioria dos seus familiares, como eram profetas, não sobrou ninguém, ficou ele. Alguns tinham, depois de um dia de trabalho, chegaram em casa, talvez alguém para curar as suas feridas, talvez alguém para conversar, talvez alguém para dialogar, mas Ezequiel não tinha ninguém, ficava num canto retirado, porque o povo não queria saber dele, porque achava ele como um mentiroso. No capítulo 1 ele tem 17, no capítulo 2 ele tem 22 anos, são 5 anos de cativo, até que Deus volta a falar com ele. Ele está lá na beira, ele vai levantar, daqui a pouco ele olha para o céu, e diz que ele vê uma roda, e dentro tinha mais uma roda, e dentro tinham seres. Eu imagino ele imaginando,
contemplando o seu Deus, que não olhava para ele. E Deus dá uma palavra para ele: Ezequiel, levanta-te, que eu falarei contigo. Talvez não era a palavra que ele queria ouvir. Talvez se fosse eu, a palavra que eu não queria ouvir. Se eu estou cativo, eu queria uma palavra de: eu vou te tirar daí. Mas a palavra de Deus era: eu vou te usar no cativeiro. Talvez a vontade dele é: Senhor, me leva daqui, me tira daqui. E Deus: não, vou te usar aqui mesmo. E ele vai profetizando sobre aquele povo, dando ânimo a eles: ei, Deus vai voltar, Deus vai nos tirar, Deus vai nos livrar, vai vir um tempo de paz, um tempo de alegria. Eu imagino o povo dizendo: sai para lá, com essas profecias doidas, profecias loucas. Todo profeta é meio doido, mas nada se cumpria. Nada se cumpria daquilo que ele passava, aquilo que ele transmitia. Nada que o Deus passava para ele passar e incentivar aquele povo não se cumpria. E eu imagino o coração dele começando a fechar, a ponto de Deus dizer: Ezequiel, eu vou trocar esse teu coração. Esse coração de pedra aí, vou colocar um coração de carne de novo. Várias e várias tentativas, e o coração dele foi. Talvez nem ele mais, Deus vendo. Porque eu creio que essa profecia não foi tanto para o povo de Israel, como para ele. Porque o Senhor já estava sondando seu coração e sabia que já tinha fechado. Quantas e quantas vezes nosso coração começa a fechar para as coisas que vai dando errado. Talvez nem Ezequiel acreditava mais no que ele estava transmitindo para o povo, a ponto de desanimar. Muitos caem, muitos perecem, quando não escutam e não vê um retorno, uma voz. Deus estava calado, mas Deus estava vendo. Muitas vezes Deus não fala conosco, não está falando, mas está nos olhando. Deus não está falando, mas Deus está escutando as nossas orações. Há anjos que pegam as nossas lágrimas e levam até o trono de Deus. Quantas e quantas noites, quantas vezes você tem dobrado o teu joelho na beira da cama e tem orado, tem pedido a Deus. E você não escuta nada, não ouve nada. São só gemidos. Mas Ezequiel chega um ponto que Deus quer mudar a situação dele. Há mudança nas nossas vidas que tem que ser mudada primeiramente por nós. E num dia desses, Deus está numa manhã, vendo contra Ezequiel. Diz que ele está ali colocando barro, já com uma certa idade, já aproximadamente, ele deveria estar com 50 anos por aí. O tempo que Deus demorou para retornar a ele. E ele pega aquela canga, quando ele pega aquela canga, ele olha e vê um anjo, um homem de branco, um homem com uma corda de medir. E fala para Ezequiel entrar naquele rio. 33 anos, mais ou menos, Ezequiel permaneceu naquele rio, pegando. Ele olhava aquele rio, talvez ele almejava. Talvez ele queria entrar, mas ele tinha medo dos guardas, da chicotada. Então eles não entravam. Talvez ele tinha uma sede de entrar naquele rio, mas ele não conseguia por medo.
Muitas vezes nós temos medo de ir ao encontro do Senhor. Quando Deus nos pede, e aquele anjo pega, eu creio que deveria ser o próprio Deus, naquele momento ali dizendo: Ezequiel, entra nessas águas. Eu imagino ele indo na beira, com vontade ele querer entrar. Mas só que uma coisa é você entrar no rio, outra coisa é você estar na beira da piscina. Você olha, você vê o fundo, você sabe que ali tem. Se você der um passo, você sabe que você vai bater. Agora, num rio, onde você não vê o fundo, você não sabe o que vai encontrar, o que pode ter ali. Então, eu creio que ele fica meio receoso no momento. Mas eu vejo imaginando Deus falar, no momento que Deus passa, alguém já foram se vir aquelas lanchas passar que vai deixando, Ezequiel, vem Ezequiel, segue os meus passos, segue o meu rastro, vem. E ele começa a tomar coragem, ele entra na água e diz que as águas batem pelos seus pés. Ele sente o refrescor subindo. É isso que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. No momento que nós começamos a entrar, a buscar, a ser cheios de Deus, o Espírito Santo começa a nos encher. Nós começa ali a limpar, a tirar toda a sujeira dos nossos pés. Talvez os pés deles estavam rachados já do deserto, no trabalho, mas Deus começa a curar pelos pés. Os pés que significam a palavra de Deus sobre nossos pés. E ele simplesmente começa a sentir aquilo, mas no momento que ele vai olhar para agradecer, o homem já está mais à frente de Deus, já mais 1000 côvados, mais 500 metros. Ezequiel, vem mais. No momento que nós estamos com água pelos pés, nós conseguimos correr. Você vai correr na praia, você consegue correr. Mas diz que o Senhor chama ele, vem Ezequiel. Vem. Ezequiel vai. E diz que a água agora bate pelos seus joelhos. Quando está as águas pelo joelho, você já não tem tanta rapidez. Você não consegue mais correr, você começa a ficar já meio preso, começa a te prender. Mas joelho fala de oração, de busca. Quer cheio? Vai orar. Quer mais do Senhor? Vai orar. Quer unção? Vai orar. Quer dons? Vai orar. E simplesmente ele vai e ele sente aquela água. E quando ele olha para agradecer, Deus já está mais 1000 côvados, mais 500 metros na frente. Vem Ezequiel. Vem Ezequiel. Ezequiel vai de encontro, chegando a água pela cintura. Quando chega a água pela cintura, nós já começamos a ficar movidos, porque a água começa a nos jogar para um lado, começa a balançar para o outro lado. Você já começa a sentir um pouco mais do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo começa a nos mover, começa a trabalhar dentro de nós e vai nos movendo de maneiras que nós não entendemos o que o Senhor está fazendo. Ele começa agora a sentir aquilo subindo sobre ele. Tudo que ele queria era entrar naquelas águas, mas umas águas que estavam purificando, tirando todas as dores, todas as impurezas do seu corpo, estavam sarando, estava começando a tirar aquele coração de pedra, colocando o coração de carne. Ele começa a sentir a presença de Deus sobre a vida dele. E no momento que ele pensa em agradecer, o Senhor vai mais 1000 côvados. E diz que a água agora chega pelos seus lombos. Quando chega pelos lombos, eu imagino que só ficou a cabeça de fora. É um momento de decisão.
Você não consegue ficar com o pé assim quando a água está aqui no pescoço. É um ato de sobrevivência você ficar na ponta dos pés. Você não consegue mais ficar com os pés, todo ele no chão. Você quer respirar, você tem medo, qualquer onda pode te afundar. E é um momento de você decidir o que você quer. O que você quer realmente? Deus já nos deu a salvação, mas temos que buscar muito mais disso. É um momento de nós pensarmos e refletirmos aquilo que eu estou buscando. Buscar a unção de Deus. Há preços a pagar. Há dons. Eu gostaria dos dons de cura. O dom de profecia, os dons de línguas. Mas nós queremos o sobrenatural. Mas nós queremos continuar sendo naturais. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas não quero falar em línguas. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Não, mas daquele jeito de pular, não. Eu quero ser cheio de Deus, mas não quero ficar fazendo nada que desagrada, que venha me envergonhar. Está fora dos estatutos de Deus. Eu fui uma vez, eu tinha uns 17 anos, 3 meses de conversão, convertido. E teve um pastor em Joinville, no campo de Joinville, um pastor de fora. E pensa na quantidade de pessoas que estavam naquele campo. Cadeira de roda, pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas em macos. Foi a primeira vez que eu tive a experiência de ver o milagre aos olhos nu. Ele tocando e levantando as pessoas. As pessoas eram curadas. As pessoas cegas, ele passava a mão sobre os olhos, as pessoas eram curadas. Agora eu te pergunto, qual o preço que ele pagou? A salvação, eu volto a falar, é de graça. Mas os dons espirituais de Deus, há um preço a ser pago. E eu almejei aquilo na minha vida, eu disse, aquilo me deixou tão assim, tão cheio de Deus, que disse, Senhor, eu quero sentir isso também, Senhor. Eu quero sentir essa unção sobre a minha vida. Eu fiquei muito mais do que apaixonado por Deus, pelos milagres de Deus. E muito mais velho, depois eu falava com um pastor, e o pastor disse, Joel, o dom de cura é um dos dons mais caros. Você está preparado para pagar o preço? Só que muitas vezes nós não sabemos qual o preço a pagar. Ou o que Deus exige de nossas vidas. Orações. Daniel orou 21. Jejuou 21 dias. Muitas pessoas dizem que ele jejuou de legumes. Ele, quando veio para a Babilônia, ele já não comeu mais legumes, para não se contaminar. Tanto que o semblante dele não mudava, ele continuava corado. Mas no momento de 21 dias, quando ele orou, chegou no final, a ponto de dizer, o meu semblante já está caindo. É o preço a ser pago pelo milagre, pelo aquilo que nós queremos de Deus. Ana simplesmente, ela não podia ter filho. Era escravizada, era maltratada. Uma mulher naquele tempo que não podia dar luz a um filho.
era discriminada, era vista com outros olhos, era deixada de lado. Mas ela tinha aquele desejo dentro do seu coração. Ela almejava, mas no momento certo que ela decidiu, ela precisou estar com a água pelo pescoço para tomar uma posição na vida dela. Ela precisou estar com a água ali e dizer, eu preciso agora, ou eu entro nas águas, ou eu retorno para as margens, e fico lá, só na margem, só molhando o pezinho. Ou fico dentro de uma piscina, onde não vão me levar a nada. E tudo que é de graça, tudo que vem fácil, não vale nada. Mas aquilo que tem um preço pago, principalmente ao nosso Deus, Ele honra a sua palavra. Aí no momento ela precisava tomar uma posição, e ela toma uma posição de ir no templo e orar e pedir e clamar a Deus, para que Deus lhe desse, que abrisse, te desse um filho. E ela faz um propósito com Deus. Muitas vezes pessoas fazem propósito e não cumprem com aquilo que fazem. Muitas vezes nós pensamos em jejuar. Eu vou jejuar. Eu quebrei o jejum, eu comi uma bala. Eu quebrei o jejum, eu tomei um café. Não existe jejum. Quem jejua, jamais esquece do seu propósito. Quem está jejuando, você não esquece que você está jejuando. Aprenda a fazer o voto com Deus. E quando ela faz um voto com Deus, Senhor, me dá, que eu te dou. O Senhor precisava de um homem para o templo, naquela ocasião. E ela precisava de um filho. Aquilo que Deus precisava e que Ana precisava, Deus olhou para o coração de Ana e respondeu às suas orações, porque ela tomou uma posição na vida dela. Ela tomou uma posição no momento que a água tocou no seu pescoço. Há momentos que nós temos que ir ou retornar, mas tem muitas pessoas que retornam. Quando a água começa a bater na canela, na cintura, começam a voltar para Deus. Muitas vezes nós trazemos pessoas para a igreja. E no momento que os pastores estão pregando, que os pastores pedem para vir para a frente, nem a pessoa que trouxe acredita, achando que são os pastores, aqueles que estão aqui em cima. Ei, nós somos só o canal. Você tem que confiar no Todo-Poderoso. No momento que nós ficamos sentados, nós estamos dizendo, não, eu não creio que eu posso ir lá e receber um milagre. Eu não creio que eu vou lá na frente e vou receber a cura. Nós, nem mesmo muitas vezes, trazemos pessoas que dizemos que Deus faz isso, aquilo, aquele outro, não cremos que Deus faz um milagre. Aqueles homens, quando pegaram aqueles 4 lá, que pegaram o homem e levaram até a casa do Senhor Jesus, levaram a casa porque sabia que Jesus estava na casa. Por que Jesus estava na casa? Porque Jesus morava naquela casa. Aquela casa era de Pedro, no qual ele sempre, quando vinha para aquela cidade, ele ficava ali. E as pessoas sabiam que ele estava em casa. Então as pessoas vinham de encontro àquele lugar, para quê? Para uma cura, para um milagre, para uma restauração. As pessoas acreditavam, e aqueles 4, quando trouxeram aquele homem, eles acreditavam e tinham certeza que Deus, que Jesus poderia curar aquele homem. Como é bom ter amigos fiéis, homens do nosso lado, que têm a nossa fé. Andar atrás de carro parado, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas ter a mesma visão que aqueles que te acompanham podem te levar à vitória. Aqueles 4 vezes que chegaram lá, olharam, mas estava cheio, não tinha como. Eles foram movidos por Deus,
Mas diz a palavra de Deus que eram os 4, mas tinha outro junto. Eu imagino que aí, onde há a igreja, onde há homens e mulheres de Deus, eu imagino um chegando lá, eu dou a corda, outro, eu trago o serrote, eu trago a alavanca lá para arrancar essa telha aí. Muitas pessoas, às vezes, você não vai, mas você investe na mão de obra, invista na obra de Deus, que Deus vai te abençoar poderosamente. E aqueles homens fazem todo aquele trabalho, fazem um buraco e descem aquele homem diante do Senhor Jesus. E no momento que o Senhor Jesus vê, olha, eu imagino Pedro olhando para aquele buraco no telhado. Jesus olha, grandioso, é a tua fé, toma a tua cana. E talvez alguém chegou, Pedro, olha o tamanho do estrago, olha o tamanho do buraco. A mão de obra que vai dar para fechar. Talvez Pedro olhou e disse, vamos deixar aberto, vai que vem outros. Desse tipo de fé que nós precisamos. Desse tipo de fé que nós precisamos chegar e entrar nessas águas. Mas no momento que vamos entrando, começar a sentir o frescor do Espírito Santo, não retornar, não regredir, mas continuar, avançar. E diz que lá na frente, agora ele para, pensa, e quando ele olha para agradecer, Ezequiel, vem mais 1000 covas, vem mais um pouco. E ele pega e mergulha. A única parte que precisava ser curada era a cabeça dele. E ele mergulha. Ele vai até as profundezas. O profundo de Deus. São poucos que conseguem chegar lá. Mas aqueles que entram nas profundezas celestiais, eles são cheios. E diz a palavra de Deus, diz que quando ele sai, ele volta. Quando ele entrou, não tinha árvore. Certo, pastor? Os universitários estão ali, ó. Quando ele entrou na água, não tinha árvores. Mas quando ele retorna, eu nem joguei semente aí. Há um segredo aqui. Que quando Deus te leva nas profundezas, vai mudando o teu ser. Ele já vai trabalhando em volta de você. Já fazendo tudo mudar ao redor da tua vida. Sendo ali que Deus já estava mudando a vida dele. Deus já estava dando ali alimento. Ei, Ezequiel, você não vai precisar ir para a cozinha hoje, não. Tem alimento aqui, ó. Tem frutos aqui, estão bons, não vai precisar ir mais cozinhar. Simplesmente porque Deus prepara o melhor para nossas vidas, no momento que nós entramos. Muitas vezes nós deixamos de buscar o mais de Deus. Deixamos de buscar o mais de Deus. Por quê? Porque nós trocamos. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos deixar as coisas da terra. Nós queremos morar no céu, mas queremos continuar com nossas coisas aqui da terra. Que são muitas vezes pequeninas, mas que nos afastam de Deus. Coisas que podíamos não deixar de lado, mas não, nós continuamos apegados a essas coisas. Que muitas vezes que Deus nos pede para mergulhar, nós regredimos. Por quê? Porque não queremos deixar o largar daquelas coisinhas, aqueles pecadinhos escondidos. Aí não conseguimos ser cheios, continuamos indo na igreja, mas continuamos só a andar no raso, correndo de um lado para o outro. Como criança que você leva na praia, a criança fica correndo de um lado para o outro.
você não tem a coragem de entrar nas profundezas. Deus te chama. Há pessoas que eram para estar longe. Há pessoas que não eram nem... Seu ministério era para ter estourado. A sua vida espiritual, material, conjugal era ter decolado. Mas por que não decolou? Porque eu não quero mais de Deus. Aqui está bom. Deixa eu ficar aqui. Ei, você quer mais de Deus? Quer mudar a história da tua vida? Eu creio num Deus que muda a história da nossa vida e pode mudar a história da tua vida. Se você preferir buscar o sobrenatural de Deus, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a história da tua vida. Não vai mudar só dentro de você, mas Ele vai mudar ao redor. Você vai ver as coisas começarem a acontecer. As coisas, ele não tinha, Ezequiel nunca colocou uma semente naquele lugar. Talvez ele tenha até tentado colocar, foi lá, colocou uma sementinha, talvez regou com suas lágrimas, muitas vezes, mas nada de fruto, nada deu. Mas no momento que ele vai e busca as profundezas do Senhor, Deus muda ao redor. É o que Deus quer mudar a minha vida, a tua vida. A busca pelos dons. Pessoas que cantavam no canto mais. Pessoas que oravam no orando mais. Pessoas que jejuavam no jejum mais. Se acomodaram. Deixa eu aqui nessa piscininha aqui. Tá bom aqui. Vamos levando assim. Deus tem muito mais. O mínimo de Deus é a água pelo tornozelo. Esse é o mínimo de Deus que nós podemos buscar. Mas Ele tem muito mais, muito mais. Labão uma vez estava todo leproso. E uma menina usada por Deus disse para ele: olha, se o senhor quiser, tem um homem de Deus aí. Ele pode te curar, tirar toda essa lepra. Talvez ele pensou duas vezes, porque ele era um comandante. Ele era um homem de posse. Usava as roupas bem compridas para ninguém ver a sua lepra. Muitas vezes as pessoas usam roupas assim para não ver a sua podridão. Mas ele tinha que tomar uma posição. E ele decidiu realmente ir ao encontro. Ele foi ao encontro do homem de Deus. Mas quando o homem de Deus chega e diz para ele: vai lá naquele rio e se banha lá 7 vezes. Ele acha ruim. Não teria rios melhores. Talvez o rio não era um rio adequado. Mas era uma ordem do homem de Deus. Até o seu ajudante chegar e dizer para ele: mas já que viemos aqui, o que tem? Já que estamos aqui, que já cheguemos aqui, que já sentemos aqui na cadeira, que vale nós voltar para casa do mesmo jeito? Não, já que estou aqui, eu vim. Eu vou mergulhar nessas águas e toda essa lepra vai sair em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que está escondido, vai sair em nome do Senhor Jesus, porque é o Deus que continua fazendo, operando. Deus continua fazendo maravilhas. Deus opera maravilhas, continua fazendo, basta que nós tomemos uma posição de andar realmente. Uma vez eu estava com meu filho na UTI, e tinha uma menina com uma, já contei isso aqui antes, tinha uma menina estava com um tumor na cabeça, a cabeça dela. Parecia aquele João Bolão assim, grande.
E eu estava orando com meu filho, orando por ele. E ela disse, o senhor ora por mim? Eu olhei para ela e disse, você confia, acredita que Deus pode te curar? Ela, eu acredito. Aí eu fui lá, orei por ela. Em uma semana, o tumor da cabeça dela sumiu. Em uma semana, o tumor dela. Hoje ela mora nos Estados Unidos, da Assembleia de Deus. A gente tem assim um diálogo. Não importa, não sou eu, é Deus. Não ponha a tua fé no homem, ponha a fé em Deus. Nós somos só canais. Somos só canais a ser usados. A vontade e o poder é dele. Só fazemos aquilo que ele nos disse. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quer mais de Deus? Quer mais de Deus? Busque o mais de Deus para a tua vida. Se consagre, comece a se consagrar. Eu fiz uma oração uma vez, 21 dias. Não estou contando isso para me engrandecer, mas só para te incentivar. Não, é oração uma vez na igreja. Nós fizemos a oração de Daniel, não era o jejum de Daniel, a oração de Daniel. 21 dias de oração. E assim que acabou 21 dias, nós fizemos o culto. O que houve naquele culto, eu não sei. Mas o que houve de pessoas curadas e libertas. Uma irmã caiu no chão, apagou. Preguei, acabou o culto, o marido dela, pastor, minha mulher. Aí eu fui para ela, botei a mão sobre ela e disse, volta. E ela voltou chorando. E ela disse, pastor, porque o senhor me trouxe de volta? Eu não queria mais voltar. Deus tinha levado ela, tinha mostrado visões. Deus faz no momento que nós pagamos o preço. Deus faz no momento que nós se colocamos diante dele e diz, Senhor, eu vou fazer a minha parte. E o Senhor faz a tua parte, Senhor. E o Senhor faz. Comece a buscar mais de Deus. Não se limite a ficar com as águas pelos joelhos, as águas pela cintura, nem as águas pelos lombos, mas mergulhe no oceano do Espírito. Busque o batismo do Espírito Santo. Busque a unção de Deus para a tua vida. Que Deus venha entrar com a providência, com um milagre sobre a tua vida. Busque mais de Deus, Senhor. Eu não quero me limitar a esse tão pouquinho, Senhor. Eu quero mais, muito mais. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais salvação para a nossa família. Deus tem muito mais salvação para o nosso casamento. Deus tem muito mais salvação para a nossa vida espiritual, vida material, vida conjugal. Deus tem muito mais todas as áreas da nossa vida. Mas se nós pagarmos um preço, realmente, Deus honra com sua palavra. É o que Deus quer. Ele não nos trouxe simplesmente para nós ficar desfrutando só de poucas coisas. Mas Ele quer que nós desfrutamos de 100% da sua plenitude. E o Espírito Santo nos conduz às profundezas das águas nessa noite. Se você decidir, eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu quero esse Deus que cura. Eu quero esse dom, Deus que dá o dom das palavras. Eu quero esse Deus que dá o dom do canto. Eu quero esse Deus que dá um dom de tocar. Esse Deus é o Deus que te escolhe hoje. Que quer tirar você dessa cadeira, desse banco e te levar
para as profundezas do oceano do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te encher. As pessoas vão olhar. Quando Moisés disse de Deus, eu quero te ver. E o Senhor foi e ele viu o Senhor descosta só, diz que o seu rosto brilhou. As pessoas na empresa vão olhar e vão ver que tem algo diferente em você. O teu semblante mudou. O teu semblante está todo diferente. É porque o Espírito Santo, isso é o que Deus faz na nossa vida. Escolha ser mais cheio de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai mudar a tua vida. Eu falei no começo que meus filhos tinham tudo para nem aceitar Jesus. Mas graças a Deus, um domingo desse eu estava sentado ali, acho que foi o dia da coreografia. Cada um com o seu talento, cada um com o seu jeito. Quando nós buscamos mais, escolhemos Deus mudar realmente a nossa vida. Ele não muda só a nossa vida, Ele muda aqueles que estão ao nosso redor também. Se coloque de pé na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Eu quero que você comece a meditar e a pensar. Onde você estava quando aceitou o Senhor Jesus e Salvador da tua vida? Aonde você andava? E você levantou a mão e disse, eu quero esse Deus para a minha vida, eu quero esse Jesus para a minha vida. E o Senhor te aceitou. O Senhor te tirou de todo aquele embaraço que tinha. E te escolheu. Muitos não olhavam para você, não davam nada, diziam, não vale nada, não vai dar nada, não vai chegar a lugar nenhum. E olha hoje onde Deus te colocou. Você andava nas ruas, nas sarjetas, muitas vezes nos bares, muitas vezes na boca de fumo, na idolatria. E Ele pega lá, olha lá. Mas Senhor, esse não vai dar, Senhor. Esse já quebrou várias vezes, Senhor. Não, será que não é melhor nós mudar esse barro aí? Talvez esse barro aí não seja próprio, não. É dele mesmo. Deus não troca o barro. Deus faz do mesmo barro. Deus te escolheu, Deus, porque você é especial para Ele. Ele te escolheu a dedo. Eu quero saber se tem alguém nesta noite que quer mais desse Deus. Deus está aqui. Deus está disposto a te dar. Basta tomar uma posição. Escolha agora. Ou eu vou, ou fico no raso. Ou fico nessa vida. Vou ou não vou? Porque a palavra de Deus fala. Se estou morno ou frio, o Senhor quer te encher com o Espírito Santo. Aleluia. Quem quer mais do Espírito Santo nessa noite? Quem tem esse desejo de falar em línguas? Quem tem o desejo de ser batizada no Espírito Santo? Aleluia. Quantos têm o desejo de cantar, de tocar? Quantos têm o desejo de pregar a palavra de Deus? Quem quer ter o dom da palavra? Não se limite a ficar no raso, mas saia para as profundezas. Busque as profundezas. Pastores, peguem o óleo. Aleluia, Senhor. Ministrem sobre essas vidas. Ministrem sobre essas vidas. Deixa Deus te encher, deixa Deus te usar. Diga a Ele que você quer mais dele.
Mais, Senhor, mais, Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive. E a fé será mais Mais, Senhor. Oh, Pai, mais, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, Senhor, o nosso Deus, meu Deus, Pai, Senhor. Cada vez mais, Deus, Senhor. Mais, Senhor. Mais, soberano, enche, Senhor. Enche, Senhor, aleluia. Oh, Pai soberano, Pai eterno, Senhor. Enche, Senhor. Enche, vai enchendo, Senhor. Enche, Senhor. Oh, Pai soberano, Pai amado, enche. Derrama do teu Santo Espírito, Pai. Somente em ti descansarei. Aleluia, Senhor. Mais, Senhor. Guia-me pra que em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo que já estive. A fé será mais firme, Senhor, da presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. Fé será mais firme, Senhor, da presença. Ao teu nome, e ao teu nome clamarei. Além das ondas orarei. Já cresci, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Busque mais de Deus. Em oração, em jejum, em voto. Participar do culto. Não ser domingueiro. Hoje era para pregar para domingo, né? Não é para ser domingueiro. Porque eu vinha só aos domingos. Como faz falta. Como faz falta. É como você se alimentar. Você ficar sem comer. Você toma café de manhã, você almoça, você janta. Você vir se alimentar de Deus. No mínimo, é o necessário. Para que você possa ter muito mais de Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.